Boa tarde. Meu nome é Ana Maria Malik, eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e trabalho com gestão em saúde, na coordenação de um centro de estudos chamado GV Saúde. Eu tenho o enorme prazer de colaborar com a Abrale, participando da Aliança Latina, que já está na sua 16ª edição, e eu queria introduzir esse nosso painel, que se chama Uso de Dados na Área da Saúde. Então, eu não sei exatamente o interesse das pessoas que estão nos assistindo, mas certamente, seja na formulação de políticas, seja na avaliação de políticas, seja na implantação de programas, seja na terapêutica de questões assistenciais, para todos nós, o uso de dados é fundamental. Então, existem pessoas que sabem menos a respeito, mas que precisam utilizar os dados e que conhecem gente que sabe lidar com eles. O nosso painel de hoje tem a ver basicamente com isso. Quer dizer, como ajudar as pessoas que estão nos assistindo a utilizar dados na área da saúde. Então, eu tenho 3 convidados, um deles economista, o outro bacharel em nutrição, mas que agora é um epidemiologista, e o terceiro, um bacharel na área de ciências da computação. Então, com a visão intertransdisciplinar, eu que sou médica, só posso ficar feliz de poder contar com esses amigos. Então, o primeiro convidado é o Carlos Vassalo Sela, que é bacharel em economia, e ele hoje em dia é professor de saúde pública e economia da saúde na Universidade Nacional do Litoral. Ele é argentino, mas também ele é coordenador de um mestrado em políticas de saúde na Universidade de Bolonha, que também é um mestrado interdisciplinar. Então, Carlos, muito obrigada por ter aceito o convite y o palco es seu. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias por la invitación a la 16 jornadas de Alianza Latina. Auguro que será seguramente una jornada plena de debates y de discusiones. A pedido de Ana María, yo voy a presentar el enfoque sobre los datos en el área de salud. Permítaseme primeramente abordar el contexto regional en donde nosotros vivimos, en Latinoamérica, que atraviesa una situación difícil desde el punto de vista sociosanitario, y donde justamente la revolución digital a la que estamos asistiendo puede ser una respuesta importante para poder cerrar algunas brechas. Tenemos 274 millones de habitantes sin seguro de salud, 125 millones sin acceso permanente, 17% de nacimientos sin atención, 120 millones que no utilizan servicios por razones económicas, 152 millones de personas que carecen agua potable y saneamiento, problemas de desempleo, tasa de pobreza, pero asumamos que muchos de estos problemas pueden ser resueltos fundamentalmente con la conectividad y con las posibilidades que nos dan los medios y los desarrollos de las redes y de las tecnologías actuales. Entre el 2014 y el 2015, los niveles de cobertura de la población, si bien fueron altos para los países estudiados, 98% en Chile, 95% en Uruguay, Colombia 90%, Estados Unidos 80%, y así, de acuerdo con el estudio de la OPS del Informe de las Américas del año 2017, sin embargo, los niveles de cobertura no siempre coincidieron con las tasas
coincidieron con tasas elevadas de utilización, tanto de las consultas de atención de la salud preventiva como con las tasas de personas que informaban barreras de acceso. Aquí es donde podemos pensar en encontrar algunos instrumentos que nos permitan superar lo que ya decía también la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial en su informe respecto de los problemas de acceso a la cobertura de servicios de prevención de prevención de la salud, que tenía el 20% más pobre de las poblaciones de América Latina, al igual que los problemas de cobertura y de acceso de los servicios de tratamiento del 20% más pobre, como se puede observar en el cuadro. También las problemáticas vinculadas con los gastos sanitarios catastróficos y con los gastos sanitarios que provocan empobrecimiento. Vuelvo a repetir, áreas en donde la tecnología puede hacer la diferencia. Aquí tenemos una declaración de la OPS, del Consejo Directivo del Comité Regional de la OMS para las Américas, en donde se afirma de que tenemos plena conciencia de que la salud universal no se podrá alcanzar si los sistemas de salud continúan estando fragmentados y segmentados y si las personas se siguen viendo obligadas a adquirir servicios para poder abordar sus necesidades de salud. Esto es un cuadro de la OSD adaptado que muestra claramente el malgasto que sucede en nuestros países respecto del malgasto en salud que se produce al momento en el cual los pacientes no reciben la atención adecuada, porque hay problemas de duplicación innecesaria de exámenes, porque hay eventos adversos que son evitables y porque existe también una atención de bajo valor que resulta ineficaz o inapropiada. También existe malgasto cuando se puede obtener los beneficios con menos recursos, como es el caso de los insumos que se descartan, o los insumos que se compran con sobreprecio, o los insumos innecesariamente caros, que también terminan desviando recursos de manera innecesaria. Otra de las fuentes del malgasto es el desvío de recursos de la atención del paciente hacia el malgasto administrativo o el fraude, abuso y corrupción. Un poco algunas de las causas que muestran la importancia que podría llegar a tener introducir, como está sucediendo en el mundo, la revolución digital. Estos son los índices de acceso y calidad de la atención médica, que mide fundamentalmente el nivel de accesibilidad y la calidad de los sistemas de atención médica, basándose en las tasas de mortalidad de 30 enfermedades curables o cuya mortalidad es sensible a tratamiento médico. Aquí observamos también un problema en nuestros países de América Latina comparado con los países más desarrollados. No solo las nuevas tecnologías son responsables del incremento del gasto en la atención médica, sino que tenemos también un problema con tratamientos que están por encima de las necesidades y problemas administrativos. Entre el 21 y el 34% del gasto corresponden a procesos o servicios que no aportan valor en términos de salud ni de calidad de vida. Hay un 70% de pacientes con leucemia, linfoma y mieloma múltiple que son diagnosticados en etapas avanzadas. Las mujeres con diagnóstico precoz de cáncer de mama tienen una probabilidad del 78% de sobrevivir al menos 5 años, que resulta inferior al 85% en los países de la OCDE. Para el cáncer de colon es del 52% y para el cáncer de recto del 46%, que son inferiores al 62 y 61% respectivamente de supervivencia en los países de la OSD. El cáncer de cuello uterino en Latinoamérica fue del 60%. También mostrando un poco los problemas y las barreras que se pueden observar en América Latina respecto de los niveles de aceptabilidad, de acomodación, de cobertura, de contacto, de disponibilidad, de accesibilidad financiera y de accesibilidad geográfica, en donde muestran los quintiles de menores ingresos, los problemas que tienen básicamente para acceder. Cuando se define la discusión sobre la meta de la cobertura universal que promueve la Organización Mundial de la Salud y la OPS, en realidad para poderla alcanzar yo voy a requerir un proceso de transformación digital urgente
pero una transformación digital que sea equitativa e inclusiva de los sistemas de salud de los países de ingresos bajos y de ingresos medios. Una ampliación del uso de las herramientas tecnológicas, historia clínica electrónica, sistema de información para la gestión sanitaria, telemedicina, epidemiología digital. La pandemia se ha servido para algo, ha sido fundamentalmente para potenciar estos instrumentos, básicamente para poder ampliarlo al uso de la población y para poder romper esas barreras. Se habla en Estados Unidos de que aproximadamente la pandemia permitió adelantar 10 años, un proceso que de una u otra manera iba a llegar. Quiero tomar la frase de Stewart Brand, que es un informático, que él planteó en su momento, en los años 70, puedes intentar cambiar la cabeza de la gente, pero eso solo es una pérdida de tiempo. Cambia los instrumentos que utilizan y cambiarás el mundo. Me parece que es parte de lo que estamos viviendo, y hago referencia a un excelente novelista, escritor como Alessandro Barico, cuando dice que muchas veces respecto del avance tecnológico estamos perdiendo mucho tiempo haciendo preguntas o teniendo dudas que retrasan una verdadera revolución en nuestra estadía en el mundo, una revolución que tanto necesitamos, y la crisis sanitaria ha demostrado el real rol de la tecnología, que es fundamentalmente mejorar la vida. Esta explosión de tecnología se da también de la mano de una cantidad de datos, sobre todo en el área de salud, que son claves y fundamentales para que esas tecnologías se puedan expresar. Las tecnologías digitales y los datos de alta calidad pueden acelerar fundamentalmente el proceso de equidad sanitaria, dado que los sistemas sanitarios se pueden hacer de esta manera mucho más fuertes, más eficaces y más sensibles a las necesidades, ¿no? La importancia de mirar la equidad y tratar de compensar algunas profundas desigualdades que existen dentro de nuestras sociedades. La salud digital, y siempre es bueno recordarlo, no es un fin en sí misma, sino que en realidad es un instrumento que, aplicado a la cadena de valor de los sistemas y servicios de salud, produce y genera la transformación digital que el sector necesita para poder mejorar la calidad, la eficiencia y la efectividad de los sistemas de salud. Todos ellos imprescindibles para la sostenibilidad del mismo sistema. Esa transformación digital necesita de alguna manera tener una gobernanza, necesita también un rumbo, necesita una dirección y necesita una coordinación. Esa coordinación de los retos y estrategias que tienen los sistemas sanitarios, con el liderazgo necesario para poder hacerlo, vinculado con los intereses y derechos de los pacientes y de los destinatarios del servicio, y acompañando también con la legislación este proceso de cambio y de transformación. Como decíamos antes, y es motivo de esta charla, los datos son el insumo básico que necesita un sistema de información. Datos que en algunos casos son datos personales, datos no personales, datos sanitarios y datos no sanitarios, pero datos que en definitiva tienen que tener más que importancia desde lo cuantitativo, porque en realidad los datos no nos faltan, tenemos muchas veces muchos datos, sino apuntar básicamente a lo cualitativo. La gestión de los datos tiene que estar basada en los derechos, en la fiabilidad y en la representación, que resultan cruciales para el proceso de transformación que necesita el sector. Entonces, volviendo al tema, hoy justamente en una conversación con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, hablábamos respecto de este tema. El valor del dato reside en su calidad y no en su cantidad. Y me refería a él que con motivo de la pandemia y la falta de declaración de los eventos adversos, o mejor dicho, el relevamiento de los eventos adversos en función de la declaración de las personas, iba desde un 3 a un 5%, lo cual
parecía una cifra en términos bastante insuficiente. Cuando van a hacer una farmacovigilancia activa, esa cifra pasa del 60 al 70% de personas que han tenido, cuando han sido vacunadas, algún pequeño efecto adverso, evento adverso, pero que en su momento no lo declara, porque la gente normalmente no lo declara y los profesionales, por lo menos es lo que sucede en la Argentina, también no son muy proclives a hacer las declaraciones de farmacovigilancia. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de la calidad del dato. Digamos, tener un dato por tenerlo, sin tener en cuenta la calidad que el mismo tiene, resulta una variable que hasta se convierte en una variable negativa. Por eso es tan importante apuntar a la cuestión de que ese dato tenga que estar testeado, tenga que estar de alguna manera monitoreado y evaluado. Y en esta círculo, en donde podemos observar a los dispositivos médicos conectados, junto con la red 5G, con la inteligencia artificial y la nube, podemos llegar a estar en condiciones de poder dotar al sistema de una información cualificada para tomar decisiones que sean las mejores. Respecto de la gobernanza, de la que veníamos hablando, hablamos muchas veces de la gobernanza de los sistemas sanitarios. En este caso nos vamos a referir específicamente a la gobernanza digital. La gobernanza se define como un arte o una manera de gobernar que se propone como un objetivo para lograr el desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo justamente un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. En cambio, cuando nos referimos a la gobernanza de la salud digital, estamos hablando del ejercicio de la autoridad política, administrativa y técnica para la gestión de todo aquello que está relacionado con el sistema de información de salud y de todo lo relacionado con el sistema sanitario propiamente dicho. Estos son los actores que participan de este proceso de gobernanza, en donde tenemos en el medio a los ciudadanos que tienen básicamente que defender sus derechos y participar de forma activa en la toma de decisiones que los afectan, porque en realidad los datos son de las personas y entonces tienen que tomar verdaderamente conciencia de esta situación. Los gobiernos tienen que definir las estrategias y los objetivos, la gerencia general del sistema de salud tiene que liderar y llevar a la práctica las iniciativas, los hospitales tienen que involucrarse y hacer participar fundamentalmente al personal sanitario, que resulta clave para el testeo y para el análisis y para la mirada muy específica. No hay nadie más con mayor conocimiento que el personal sanitario respecto de cómo se tiene que evaluar y controlar esa información. Y finalmente los profesionales del sistema de salud que tienen que involucrarse en la toma de decisiones para asegurarse que por un lado el sistema de información aporta valor tanto al desempeño como a la asistencia de calidad que van a brindar. Bueno, los datos de la salud suelen pasar por varias etapas en el ciclo de vida. Ustedes saben, recopilación, almacenamiento, uso, análisis, difusión y eliminación. Aquí lo que vemos con preocupación es que hay de parte de la población y de los individuos poca o nula conciencia de lo que ocurre con los datos de salud. Y por otro lado, no existen todavía puntos de referencia, normas directrices, reglamentos y políticas globales o nacionales aceptados para poder regular eficazmente los variados aspectos de los datos en salud. Y aquí tenemos que evitar el uso indebido de los datos, reducir la falta de uso de los datos y subsanar las deficiencias en torno a aquellos datos que nos pueden estar faltando. En consecuencia, el desafío es ir hacia una gobernanza global de los datos en salud que implique añadir una dimensión adicional a nuestras subjetividades humanas. Ser humano hoy en día no tenemos que perder de vista que también significa ser un conjunto de puntos de datos. En consecuencia, la forma en la que los gobiernos de todo el mundo puedan gestionar los datos de salud nunca ha sido tan crucial como en esta era digital y todos tenemos un papel para desempeñar para garantizar esa gobernanza global que tienda a ser inclusiva
y participativa. Muchas gracias. Muito obrigada, Carlos. Eu quero dizer que acho que foi um começo excelente para a nossa sessão. Você trouxe a questão clara, por um lado, de que a América Latina é um continente extremamente diverso e heterogêneo, como são dentro deles a grande maioria dos nossos países, e aí você nos trouxe o olhar da tomada de decisões política na área da saúde, né? Eu me lembro quando, como profissional da saúde, quando eu estudei, né, faz tempo, você media a pressão arterial ou a temperatura de um paciente no hospital, e o profissional que fazia isso dizia: não, eu não posso dizer para você quanto está a sua pressão ou sua temperatura. A pressão e a temperatura são dele, por favor, né? Então, hoje em dia, pelo menos isso não é mais um dado tão secreto, pelo menos o cidadão pode saber o que está acontecendo com ele, mas na visão macro, o mundo inteiro, quer dizer, da Europa até os países menos desenvolvidos, nós estamos vivendo a legislação que tenta controlar um pouco o que acontece com os dados em saúde. Ou os dados das pessoas, desculpa, em saúde é só uma consequência. Então, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o Alessandro Bigoni. Desculpa, o Alessandro. Então, ele, para todos os efeitos, é um epidemiologista. Ele está terminando o doutorado dele na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e está passando um período como bolsista na Harvard School of Public Health, no Departamento de Global Health. Ele trabalha conosco no GV Saúde, até porque é absolutamente impossível, como vocês viram pela apresentação do Carlos, não usar dados de epidemiologia para tomar decisões na nossa área. Então, Alessandro, o palco é seu. Muito obrigado, Ana. Tudo bom? Eu vou apresentar sobre dados abertos em câncer. Eu vou focar principalmente em algo que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, que é na investigação da produção hospitalar e ambulatorial do SUS. Os objetivos da apresentação é introduzir alguns conceitos gerais de registros hospitalares e ambulatoriais no Brasil, passar para vocês também onde encontrar os dados, como trabalhar com esses dados de maneira básica, né? E alguns aspectos importantes para pesquisas com microdados dentro deste contexto. Bom, a nossa grande base de dados é o DataSUS, né? E o DataSUS é o compilado dos dados na área de saúde no Brasil, onde temos acesso aos microdados, e no caso da produção hospitalar e ambulatorial, se dá através de dois sistemas de informação, que é o Sistema de Informação Hospitalar, onde a gente trabalha em grande maioria com os arquivos RDs, que são os arquivos reduzidos, e os sistemas de informação ambulatorial, onde tem três tipos de arquivos, né, três compilados de arquivos de interesse, que são aqueles da produção ambulatorial, e aqueles da quimioterapia e da radioterapia. Aqui é uma pegada do fluxo mais geral do que acontece dentro do DataSUS, até dentro do sistema, até chegar no DataSUS. Eu vou entrar com mais detalhes, mas o importante aqui eu espero que vocês estejam vendo o pontinho, de que existe a entrada do cidadão, né, no estabelecimento de saúde, aqui representado pelo CNES, que é o número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, e existe um registro desse paciente, do procedimento que vai ser realizado nesse paciente, e esse pedido é processado de formas diferentes, dependendo de sua via, e encaminhado para o DataSUS até a base de dados e disponibilizado de forma digital. Quanto ao sistema de informação hospitalar, o principal instrumento de registro é o documento que a gente chama de AIH, que é a autorização de internação hospitalar. Aqui está o exemplo da AIH, como vocês podem ver, ela
compila uma grande quantidade de informações, não só a respeito do estabelecimento, nessa primeira porção, como da identificação do paciente, e principalmente do procedimento e das condições que levaram à necessidade desse procedimento. O fluxo da IH dentro do sistema é que, uma vez que existe o laudo, ele passa pelo hospital dentro do hospital de emissão ou do hospital que vai fazer o procedimento, que nem sempre é o mesmo, passa por um processamento, mas a gente vai focar aqui nessa última fase, que é uma vez que ele entra dentro da base de dados, passa para o DataSUS, vai para o Banco de Dados Nacional, até a disseminação, que é onde a gente consegue acessar esses dados. Bom, a gente falou sobre o sistema de informação hospitalar. O sistema de informação ambulatorial ele é um pouco diferente. Ele tem diversos instrumentos de registro. Esses 5 são os principais, que é o boletim de produção ambulatorial consolidado, o boletim de produção ambulatorial individualizado e a APAC, que é a autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade. As RAS, ADs de atenção domiciliar e as RAS PSI da atenção psicossocial são menos usadas no nosso contexto. A gente, procedimentos de câncer tendem a focar principalmente nessas 3. É importante frisar que a BPA e a PAC existem 2 diferenças principais. A BPA é que ela não exige a autorização da Secretaria de Saúde para o procedimento ser realizado, enquanto a PAC exige uma autorização. E a diferença entre a BPA-C e a BPA-I, como vocês podem imaginar pelo nome, é que o BPA-C é um agregado de procedimentos, então é uma via que compila uma grande quantidade de procedimentos, seria o equivalente a medir a pressão de 120 pessoas e ela é computada a partir em uma BPA só, ou no caso da BPA-I, do ambulatorial individualizado, é um procedimento que diz respeito a um indivíduo só. Bom, esse é o caminho para eles chegarem, mas como é que a gente acessa? Existem alguns jeitos de acessar esses dados. O mais conhecido, o começo, né, o primeiro que a gente geralmente tem contato é o acesso via navegador, usando o Tabnet do DataSUS, onde a gente consegue selecionar o tipo de arquivo que a gente quer, o dado e o tipo de base, no caso aqui é o SHSUS, os dados e a da IH reduzida. Entretanto, existe um jeito que é um pouco mais utilizado pelo pessoal da ciência de dados, é o jeito que eu mais utilizo, que é através do FTP. O DataSUS ele disponibiliza todos os seus microdados dentro de uma base acessível, a partir do computador, que pode ser baixada a partir do browser ou não. E essa pasta, né, que é muito similar a uma pasta no computador, que a gente acessa dentro do nosso sistema, ela tem esse caminho, que é a pasta de disseminação dentro dos arquivos públicos, você tem as pastas do CIASUS, do SHSUS, e pastas referentes ao período que ele diz respeito. Os períodos que tendem a ser mais utilizados hoje em dia, que tem o padrão consolidado e utilizado até hoje, são as pastas a partir de janeiro de 2008, e dentro dela se encontra sempre 3 pastas. O auxiliar com os arquivos de tabulação do Tabuin, que a gente vai falar já, os dados, que são os microdados propriamente ditos, e os docs, que são documentos auxiliares, como PDFs e afins. Os dados, eles têm eles são representados geralmente tem esse formato, né? A gente tem o formato DBC e tem o XX aqui, são o tipo de dados que ele é, que nem o AP, o RD, o AQ, que a gente comentou lá no primeiro slide, a unidade de federação, o estado que ele diz respeito, o ano representado por 2 dígitos e o mês, o que é bom para saber que esses dados são liberados mensalmente dentro do DataSUS. Para abrir os arquivos DBCs, existe algumas vias. A mais comum, assim, por muito tempo foi a mais comum, é usando o Tabuin, que ele tem um módulo de expansão de DBC para DBF, ou também hoje em dia se usa muito R, com os seus pacotes readdbc e readdbf, e uma vez em DBF, dá para abrir no Python, e dá para abrir no Excel, que também abre DBF,
ou outros arquivos, que nem Stat e afins. Existem também meios de acesso direto, através de plataformas como essa da Fiocruz, da Plataforma de Ciência de Dados Aplicados à Saúde, o PCDAS, ou até mesmo pacotes consolidados como o PySUS para o Python, e também existem pacotes para o R que fazem isso. Na prática, aqui é uma das bases de dados, que é a de atendimentos hospitalares para São Paulo, para junho de 2018 em São Paulo. E dá para ver que tem diversos tipos de informação, cada uma dessas é uma informação dentro da IH, no caso. E, bom, mas como é que a gente trabalha isso dentro do contexto de câncer? Existem dois jeitos, tendem a ser utilizados. O primeiro é básico, né, filtrar pelos códigos da CID, que é referentes a câncer, mas também existe a opção de filtrar através de códigos de procedimentos. Entender o sistema de procedimentos das bases é de extrema importância para conseguir trabalhar com esses dados. Quem gere a tabela de procedimentos é a tabela de CIGTAP, do Sistema de Gerenciamento de Tabelas de Procedimentos e Medicamentos do SUS. Aqui é um exemplo, né, de como buscar esse procedimento, e esse procedimento segue essa lógica de nomenclatura, onde você tem o grupo, o subgrupo, a forma de organização e o procedimento em si. Então aqui a gente tem um exemplo de um grupo são procedimentos cirúrgicos, o subgrupo procedimentos cirúrgicos em oncologia, a forma de organização sendo em mastologia, e aqui tipos diferentes de procedimentos diferentes dentro deste agrupamento principal. Entretanto, para trabalhar com esses dados, algumas coisas é necessário levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que esses procedimentos evoluem, então existe procedimentos entrando, procedimentos saindo. A mudança de códigos de procedimento em si são relativamente raras, mas acontecem. Essas mudanças tendem a ser registradas através de mudanças legislativas, o que torna um pouco complicado de rastrear. E existe também a complicação de que alguns procedimentos são realizados em hospitais credenciados. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem o porquê que isso é tão importante. Aqui está um exemplo de hospital credenciado. Então, procedimentos de mastectomia, por exemplo, eles são registrados de duas formas. Eles têm dois códigos diferentes, ambos são mastectomias radicais, só que só pode ser registrado em estabelecimentos que existem uma permissão oncológica, né, como os CACONs, os UNACONs dentro do Brasil, e outro não pode ser registrado ele pode ser registrado por esse tipo de hospitais, mas hospitais sem credenciamento oncológico não podem registrar este tipo de procedimento aqui. Então, uma vez olhando para se existe o interesse de procurar, por exemplo, quantidade de mastectomias feitas, é importante levar em consideração que não vai ter um número só de procedimento, por causa do estabelecimento que está registrando esses procedimentos. A diferença aqui é grande, como vocês podem perceber. Então, seria necessário agrupar esses procedimentos e, caso tivesse interesse de ver formas diferentes, levar isso em consideração no tratamento dos dados. Outro exemplo que para mim é sempre um dos mais complicados é de mudanças legislativas. Aqui está um exemplo de uma série mensal, né, desde 2011, dos procedimentos de radioterapia, e aqui, se a gente estiver simplesmente olhando para o gráfico, a gente achar que alguma coisa horrível já aconteceu com o sistema de saúde antes da pandemia. E aqui a gente tem uma queda muito grande de o que parece ser uma queda muito grande de radioterapia, que na verdade é causada por uma mudança legislativa dentro da portaria 263, que mudou o jeito que a radioterapia é contabilizada dentro do CIA, em que antes era a partir de BPAs individualizadas e passou-se a ser APACs, mas com a PAC contando para o
tratamento como um todo e não contabilizando cada momento em que a quimioterapia era administrada. Então, assim, existe uma importância muito grande de olhar para esses dados de uma forma crítica. Eu trabalho com isso, eu acho que ninguém sabe de tudo a respeito do sistema. Eu tenho sempre colegas que eu estou entrando em contato para perguntar de mudanças de legislação, perguntar de abordagens diferentes do dado. Eu mesmo trabalho com isso há alguns anos já, mas vivo me surpreendendo com as coisas novas que aparecem. Gostaria até de colocar aqui o contato deles para caso alguém tenha interesse, e o meu também, de que é sempre bom dar uma perspectiva diferente para os dados e de gente que olha para diferentes âmbitos dentro dessas bases. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessandro. Eu tenho a impressão de que muita gente vai depois querer os contatos que você colocou aí, porque, claro, você trabalhou mais o conceito dos dados brasileiros, mas deve haver bancos de dados mais ou menos semelhantes em outros países, no mínimo quando se fala na classificação, né, na classificação internacional de doenças, na CID-10, mas eu acho que uma das coisas que você trouxe e que reforçou bastante um pedaço da apresentação do Carlos é que justamente não basta ter uma profusão de dados. Você precisa saber o que fazer com eles, você precisa saber como conversar com eles. E o grande teste do DataSUS, para falar de Brasil, é que se você não utiliza o DataSUS, você não consegue melhorá-lo, você não consegue identificar aonde que ele está falho. Durante a pandemia, por exemplo, as pessoas, nós que usamos bastante os dados do DataSUS para saber a infraestrutura, etc., e como é que estava sendo a eficiência do sistema, percebemos que os dados não estavam sendo atualizados a contento. Então, ficou clara a complementaridade entre as políticas e a epidemiologia. E agora, o nosso queridíssimo cientista de dados, o Eduardo de Rezende Francisco, que é, então, bacharel em ciência da computação pela USP, e que ele tem mestrado, doutorado e trabalha com essas coisas de inteligência artificial. Ele que me apresentou a existência de robozinhos que vão buscar dados nas bases de dados. E ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, como eu, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, mas ele é do departamento chamado TDS, que é Technology and Data Science. Então, Eduardo, e o Eduardo tem trabalhado, quer dizer, tem trabalhado comigo, ele tem trabalhado, e eu faço figuração, num grupo de trabalho sobre informações em saúde da Abrale. Puxa vida, muito obrigado, Ana, pela apresentação aqui. Eu acho que a minha fala aqui vai ser mais fácil, né, depois de ter sido sucedido aqui pelo Carlos e pelo Alessandro. Eu acho que os pontos que foram colocados por eles, né, desde a questão de olhar para esses dados, né, não só como uma sequência de pontos de dados, como o Carlos falou, mas entrar em vários outros aspectos, né, do indivíduo e da profundidade qualitativa que isso merece. E depois da aula que a gente teve sobre DataSUS aqui com o Alessandro, fica bem mais fácil aqui a minha fala. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, eu vou começar, então, trazendo uma perspectiva aqui para a nossa palestra ligada à longevidade, como um exemplo, que traz a perspectiva dos dados dentro de uma plataforma geográfica. Essa é talvez o mote para minha colaboração aqui no nosso painel. Então, Data Science e Geoanalytics, perspectivas para a saúde e a longevidade. Bom, já não é tão novo para todos nós aqui a questão de que o grande valor hoje das organizações está nos dados, né?
Desde 2018, a gente ouve falar que os dados são o novo petróleo, nós já temos as empresas baseadas em dados, né, desde a sua origem, como provedores de informação e serviços baseados em dados, como as empresas de maior valor no mercado, superando tradicionalmente as empresas da indústria do petróleo, por exemplo, né? E Big Data, talvez seja um dos primeiros termos que tenha surgido nesse contexto, nada mais é do que dados em grande volume, como o próprio nome quer dizer, mas muito mais do que isso. Segundo a AMC, dados e processos que envolvem volume ou escala, mas principalmente distribuição, diversidade e velocidade de criação. Então, essa é a grande novidade que a gente tem à disposição de alguns anos para cá. Dados disponíveis com uma necessidade analítica cada vez maior, dados em grande volume e dados distribuídos que trazem uma competência de organização de dados como cada vez mais importante para que a gente possa utilizá-los e com isso gerar valor antes ou gerar valor em tempo suficiente para que a decisão possa contar com eles. O tal do Big Data, ele vem sendo conhecido já de uns anos para cá, a partir das suas dimensões, dados com grande volume, como o próprio nome quer dizer, dados bastante variados, em estrutura, em dimensões, trazendo perspectivas de assuntos que até então não eram talvez imaginados no dia a dia das análises que baseiam as decisões, e dados com uma velocidade cada vez maior e principalmente não controlada. Então, isso aqui é a essência do Big Data, e com outras dimensões que cada vez se tornam mais relevantes, como também descritores dessas informações, de maneira geral. Bom, uma outra perspectiva que eu queria só trazer, sem aprofundar muito agora para nós, é uma revisão desse posicionamento, uma visão talvez mais recente, de uns 5 anos para cá, trazida pela Data Pop Alliance, na figura do Emmanuel Letouze. Ao invés de olhar para esse Big Data como um conjunto de dimensões mais técnicas, volume, variedade, velocidade e outros, a gente olhar sob a perspectiva utilitária. O que nós temos, afinal de contas, à disposição? Qual é a responsabilidade de cada stakeholder, de cada shareholder dentro desse contexto? Então, a gente olha para o Big Data como se fosse uma grande cebola, em que nós temos dimensões que se complementam. Desde a dimensão inicial, onde nós temos os dados representados aqui por essa dimensão crumbs, que são migalhas ou migalhas digitais, todo o rastro digital que nós temos de informações sobre nós. Por exemplo, o DataSUS, como o Alessandro bem colocou, é um grande exemplo de um repositório muito importante de dados. Que capacidades analíticas eu devo ter para poder ter acesso a esses dados e transformá-los em valor em última instância? E qual é o papel das diversas entidades dentro de uma grande comunidade, dentro desse contexto? Bom, os dados, que eu estou chamando aqui de migalhas digitais, se organizam em diversas dimensões, né? Já há muitos anos que eles existem, desde que nós temos transações no mercado financeiro, de muitas décadas para cá, sendo digitalmente realizadas, passando por toda uma diversidade de dimensões que envolve redes sociais, celulares, dispositivos móveis, sensores disponíveis hoje nas cidades, dispositivos médicos, que, como o Alessandro colocou novamente, que permitem que a gente disponibilize uma série de outras dimensões de informação e por aí vai. Capacidades, num contexto mais amplo, envolvem capacidades analíticas, em que a tal da palavra data science ou big data analytics normalmente é compreendida, mas capacidades técnicas de lidar com esse dado, né? Saber que esses dados têm agregações diferentes, têm versões diferentes ao longo do tempo e conforme a origem, e saber lidar com essas diferentes versões é, sem dúvida nenhuma, uma competência importante.
E qual é o papel de cada um de nós que estamos aqui participando agora desse painel, né? Devemos refletir sobre, né? Qual o papel da sociedade civil como um todo, os governos que sistematicamente produzem e armazenam esses dados, qual o papel da academia, dos pesquisadores, dos discutidores do que deve ser feito com esses dados, para onde a gente deve seguir na discussão, e o setor privado, tipicamente, que tem um papel de armazenar esses dados, principalmente empresas de telefonia, empresas de utilidade como energia elétrica, gás, etc., que detêm, em última instância, os dados que pertencem a cada usuário, cada cidadão. Muito bem. O profissional que lida com isso é o tal do cientista de dados, que tem essas competências cruzadas, como eu comentei com vocês. Ele deve ser um profissional cada vez mais dentro de um contexto multidisciplinar. Então, não é uma pessoa só, mas sim um conjunto de pessoas que, de forma integrada, vai melhor endereçar todas essas competências que eu comentei. E, nesse contexto, o framework do Big Data pode ser assim compreendido, né? Desde a aquisição da informação, passando por transformação, análise, ações que os diversos mercados podem e devem fazer a partir das descobertas que esses dados trazem, né? Mercados como o nosso aqui da saúde, ou mercado ligado a esportes, ou ligado à agricultura, são mercados que se transformaram profundamente de uns tempos para cá, em função dessa disposição de dados. E sem esquecer da governança de dados, como o Carlos bem colocou no início do nosso painel, que é cada vez mais fundamental, orquestrar toda essa diversidade de dados e processos que é, em última instância, o Big Data. Essa é a versão que vale a pena citar aqui, que compreende tudo isso que nós estamos falando, só que de quase 10 anos atrás. Se a gente trouxer para dias de hoje, esse grande painel só cresceu, né? O que a gente pode chamar de Big Data hoje tem novos nomes, inteligência artificial, ciência de dados, mas o importante é saber que ele cada vez mais se torna complexo, novos players, novas dimensões de informação, e a gente tem que ter a consciência de que esses dados existem e devem ser consumidos e produzidos de forma organizada. E daí entra a perspectiva geográfica. Dada essa multidão de dados, eu trago uma perspectiva importante para vocês aqui, né? Olha só quantos dados estão sendo produzidos por minuto na internet neste ano, por exemplo, né? Então, são números, para quem nunca tinha visto, cada vez mais maiores em volume, e a gente tem que ter a capacidade de lidar com todos eles. E aí surge a questão da dimensão geográfica. 70% a 80% disso tudo que nós estamos falando tem alguma característica espacial. 70% a 80% das informações disponíveis nesse grande Big Data, elas têm na pergunta onde, uma das perguntas mais importantes para você tomar uma decisão. Onde está o meu cliente, indivíduo, cidadão? Onde está o meu concorrente? Para onde eu devo expandir a minha operação? Onde eu tenho déficit de equipamentos públicos da área da saúde? Onde eu tenho maior vulnerabilidade social ou educacional? E onde eu devo posicionar os meus serviços para melhor atender o meu público? E por aí vai. Nesse contexto, surge a possibilidade cada vez mais importante de você analisar esses dados todos sob a perspectiva geográfica, já que é a dimensão geográfica que permite que a gente integre as informações que não foram, talvez, planejadas para serem integradas. Por exemplo, um estudo que nós fizemos aqui na Fundação Getúlio Vargas, que vem sendo revisitado à medida que dados censitários são disponibilizados, no Brasil isso ocorre a cada 10 anos, você, por exemplo, tem um indicador de renda baseado em consumo de energia elétrica, permitindo que dados de consumo de energia elétrica que realmente se parecem muito com renda, conforme esse estudo que eu estou apresentando aqui para vocês, permitam que a gente tenha indicadores alternativos de renda, uma vez que dados de consumo de energia elétrica nessas pequenas unidades que vocês estão vendo aqui no mapa, que é o município de São Paulo, que está aparecendo, são dados que estão disponíveis a cada mês
por força do serviço da empresa de distribuição de energia elétrica, coletar esses dados, faturar os seus clientes, enquanto que dados de renda são dados que, nessa granularidade, são coletados tipicamente a cada 10 anos só, quando surge o censo demográfico, e, em particular, agora, com essa demora, esse atraso de 2 anos, que vai ser o censo demográfico brasileiro, que vai ser realizado só em 2022. Muito bem. A perspectiva geográfica permite essa integração de dados, em última instância, né? Integrar esses dados todos em prol de você melhor visualizar os dados e melhor analisá-los por força de relações que surgem a partir dos dados convivendo no ambiente geográfico, é o que a gente consegue agregar, em última instância, a isso tudo, né? Dando uma visão bastante completa do que nós estamos chamando de Big Data ou Big Data Analytics. A partir de uma visão integrada desses dados, a gente consegue tomar melhores decisões que vão propiciar que novos dados ou novas informações a partir das decisões tomadas surjam. Esses dados são integrados a esse ambiente e isso retroalimenta esse grande repositório, e isso vira um ciclo cada vez mais virtuoso de integração de dados, né? E a perspectiva da longevidade que eu queria trazer para vocês é uma oportunidade dentro de projetos de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na Fundação Getúlio Vargas, né? A pandemia trouxe a oportunidade e trouxe talvez protagonismo para a questão da longevidade, né? Era uma população tipicamente invisível até então, e com a pandemia, várias questões ligadas à longevidade foram deflagradas e se tornaram cada vez mais prioritárias, né? O impacto disso na sociedade como um todo, na economia, na aposentadoria e por aí vai, é o que permite que a gente veja com mais carinho, e a perspectiva geográfica permitindo essa integração disso tudo, né? A expectativa de vida mais do que dobrou em alguns anos para cá. Estamos falando aí de 34 para 76 anos de expectativa de vida da população em 100 anos. Hoje o número de idosos superou o número de crianças no mundo, e outros números aqui só reforçam o que eu estou falando, né? A ponto da ONU declarar que a década que nós estamos inaugurando agora, em 2021, é considerada a década do envelhecimento saudável, dentro do século XXI, que já é o século do envelhecimento, né? Isso torna o desafio cada vez mais amplo, sob a perspectiva social, econômica e demográfica. Muito bem. Isso permite que a gente possa endereçar esses problemas como uma grande oportunidade de pesquisa, né? Há grandes repositórios e grandes oportunidades, por exemplo, no Brasil, através do Fundo do Idoso, que destina até 1% do imposto de renda para projetos que promovam direitos e atendam às necessidades da população 60 a mais. Há a figura do Conselho do Direito da Pessoa Idosa, federal, estaduais e municipais, e que, para muitos municípios do Brasil, esse conselho é inexistente ou está bastante desaparelhado. Então, talvez legitimar esse conselho seja uma oportunidade que estudos dessa natureza possam trazer, né? E a oportunidade de integrar isso na perspectiva geográfica, como eu estava comentando com vocês. Muito bem, eu quero mostrar aqui ao final da minha fala para vocês um exemplo, né, de duas plataformas em que a gente utiliza informações públicas, né, do Brasil. Uma delas é a plataforma que trabalha os dados de longevidade, e uma plataforma mais de caráter geral, que pode se apropriar muito bem para as questões de saúde. Muito bem, deixa eu fazer aqui a mudança para vocês, rapidamente. Uma dessas plataformas é essa que eu estou mostrando agora, chamada Maptrix, está dentro dos nossos centros e grupos de estudos aqui da FGV e AESP, aqui da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Vejam aqui um mapa, né, eu estou dando uma aproximação, dando um zoom aqui na região de São Paulo, tá? Na grande São Paulo em particular, para mostrar para vocês, por exemplo,
dados de diversas dimensões que aparecem aqui, por exemplo, dados de localização de clínicas médicas, dados de localização de hospitais, dados de localização de laboratórios, etc, etc. E esses dados, tipicamente, que aparecem aqui no mapa para vocês, estão bastante atualizados, são dados coletados através do que a Ana comentou aqui no início, aqui uma forma bastante gentil comigo aqui, que são os tais robozinhos, que estão aí disponíveis na internet, varrendo uma série de fontes diferentes, que eu faço questão de mostrar para vocês aqui, por exemplo, à medida que eu estou abrindo aqui detalhes sobre cada uma dessas camadas, e surge a figura do DataSUS, que o Alessandro bem descreveu antes de mim, né? E o que a gente faz é, basicamente, coletar esses dados de forma automática do DataSUS, através dos diversos caminhos que o Alessandro descreveu, e essa coleta é feita de forma sistemática, de forma que cada dado na sua temporalidade, né, os dados do DataSUS são mensalmente atualizados, e dados de outras origens, como Receita Federal, aqui no Brasil, são atualizados diariamente, e esse mapa reflete, talvez, quase que o tempo real. A gente poderia dizer que esse mapa tem uma defasagem de, no máximo, 7 dias, via de regra, para a maior parte desses dados. E integrar essas informações dentro de uma plataforma como essa, permite que você veja relações que o mapa traz, que qualquer outro artefato visual não traria, né? Então, será que esses equipamentos estão onde deveriam estar? Como é que isso vem evoluindo ao longo do tempo? É outra visão que a gente pode analisar por aqui. E, só para terminar, eu trago também uma outra plataforma, que é a de saúde, mais ligada à longevidade, que é uma plataforma chamada Longeviver. Eu vou trazer o nome de uma cidade aqui. A gente havia conversado aqui, os palestrantes, um pouco antes de começar, e eu usei o exemplo aqui de Arapiraca, a partir de uma provocação, mais uma vez aqui da professora Ana Maria, como um exemplo, tá? Então, qualquer município do Brasil permite uma visão como essa que vocês estão vendo agora, né? Aqui o mapa é um coadjuvante importante. Aqui você tem uma ferramenta que é para o gestor de assistência social ou assistência em saúde e o gestor de saúde, o secretário municipal, o secretário estadual, que quer ver, por exemplo, o município de Arapiraca, que é esse em destaque aqui no mapa, dentro da mesorregião, é um conjunto de municípios que tradicionalmente são agrupados por similaridade aqui no Brasil. Mais recentemente, o IBGE, que é quem organiza todo esse arsenal de regiões no Brasil, reconstruiu as meso- e micro-regiões e passou a chamá-las de regiões intermediárias e regiões imediatas, mas o princípio é o mesmo, é um conjunto de municípios similares, em que Arapiraca aqui está, por exemplo, e todos os dados que vocês estão vendo aqui compreendem as diferentes dimensões que a longevidade tem sido vista nesse estudo que nós estamos construindo. Então, não só um perfil de indicadores socioeconômicos, como eu posso ver aqui a quantidade de mulheres com 60 anos ou mais, por exemplo, nos diversos municípios aqui que compreende a região de Arapiraca, e ele em particular, mas variáveis ligadas ao habitat do idoso, variáveis ligadas a acesso ao consumo, cultura e educação, e por aí vão uma série de outros indicadores, em que eu posso ver indicador a indicador, todos públicos, mais uma vez, e como está o município que me interessa, dentro da região em que o mapa apresenta, dentro do estado da federação em que esse município está, e qual é o benchmark nacional na mesma categoria de município de Arapiraca, neste exemplo, tá? Então, esta é a visão que eu quis trazer aqui para vocês, tá? As dimensões todas estão aqui à disposição, inclusive os indicadores. Então, essa visão mais profunda do que compreendem essas duas plataformas fica aqui depois à disposição para quem quiser saber com mais detalhes, né? E, por fim, hoje em dia,
a pesquisa toda orientada à saúde, levando em conta esses indicadores, tem trabalhado muito essa visão integrada da inteligência artificial ou Big Data Analytics, junto com essa perspectiva geográfica. Então, a gente compreende isso como uma parceria bastante promissora, né? Vários estudos mostrando que a integração de dados sob a perspectiva geográfica permite estender muito além da perspectiva utilitária da saúde, mas levando em conta estilo de vida, levando em conta uma integração com outros macroprocessos, enfim, né? E eu termino, talvez, com uma imagem bastante interessante, né, de uma biblioteca já de muitos anos atrás, e uma imensidão de livros, né, mostrando basicamente uma frase que todos nós aqui já temos consciência faz tempo, né? A busca do ser humano por conhecimento e trabalho acadêmico sempre trouxe inúmeros obstáculos, o primeiro dos quais é uma abundância de dados disponíveis. Então, hoje em dia, cada vez mais, no mundo digital, a gente tem consciência disso, mas, porém, essa frase foi escrita, pasmem, em 1377. Então, desde muitos séculos atrás, a gente já tem a consciência de que trabalhar com dados não é um desafio fácil, né? Muito bem, termino por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade da gente ter feito esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. Eu fiquei contente, não foi uma surpresa para mim, mas no fim você trouxe coisas que o Alessandro tinha trazido e que o Carlos tinha trazido. Então, deu para fazer um fechamento enfim, do que a gente queria. Eu tenho, só para aquecer as perguntas, eu tenho uma pergunta para cada um. Então, eu vou fazer primeiro para o Eduardo, depois para o Alessandro, depois para o Carlos, porque assim o Eduardo já começa a pensar, depois que ele descansar de ter falado, idem o Alessandro, e o Carlos vai mais assim no susto. Mas uma das coisas que o Eduardo mostrou é que não é só a saúde que é um sistema fragmentado, né? Então, como você retomou o assunto da governança de dados que o Carlos tinha trazido, eu queria saber se no decorrer do tempo, já que o quadro que você mostrou mostra muito mais fragmentação do que o primeiro, né, se a governança de dados melhorou no decorrer do tempo. Eu queria perguntar para o Alessandro se você conhece bancos de dados que tenha riqueza, ou pelo menos a disponibilidade dos nossos do Brasil, né? E eu queria perguntar, então, para o Carlos, só para começar, o Carlos mostrou uma coisa que a gente sabe que acontece no Brasil e no mundo, no Brasil e na América Latina, no Brasil e na América Latina com maior, talvez, não sei se é transparência, mas tem maior impacto no que acontece na saúde, que é a questão do uso eficiente ou só mais ou menos de recursos. Então, como é que a gente consegue usar os dados, Carlos, para melhorar a utilização dos recursos, já que eles são, por definição, insuficientes, porque a gente sempre vai querer mais, né? Enfim, e para usar melhor, porque seja como for, tem que usar melhor. Cuando ustedes, bueno, disfruté mucho de las presentaciones y cuando las estaban presentando pensaba en la relación entre el sistema de información y la naturaleza de los sistemas sanitarios, ¿no? Entonces, cuando ustedes relataron lo del DataSUS, y por algún conocimiento que tengo respecto de que Brasil estaría en condiciones de iniciar negociaciones a través de contrato de riesgo compartido, del riesgo compartiliado. ¿Por qué? Porque tiene información desde el punto de vista de la gestión clínica al ser un sistema único, ¿no? Ese es un problema que tenemos los que vivimos en países con sistemas parciales, con sistemas fragmentados, porque hay muchas dificultades para tener un poder de gobernanza sobre el sector público, la seguridad social y el sector privado, unificado, ¿no?
Ese es un desafío importante que tienen los sistemas que yo entiendo que un país como Brasil no lo tiene, porque el hecho de haber organizado un sistema único le permite justamente que la información fluya hacia ese sector. Ahora, cuando estuvimos viviendo el tema de la pandemia, se dio el problema de la relación entre el público y el privado, porque el público tiene grandes condicionantes para para tener la información sobre el privado, sobre lo que sucede en el privado y sobre lo que sucede en la seguridad social. No hay una fuente, una base común que permita pensar esto como un sistema, sino que son sistemas que trabajan de manera separada cada uno, ¿no? Lo cual eso, a mi juicio, dificulta fuertemente, digamos, la toma de decisiones. Y un país que, a mi juicio, avanzó en ese sentido bien es Uruguay, porque Uruguay, a partir de conservar ese aspecto de diversidad, de pluralismo, tiene una serie de información que la recauda a nivel central, de datos y de información que releva y que le permiten llevar adelante una política, por ejemplo, de negociación mucho mejor estructurada con los laboratorios por el tema de los contratos de riesgo compartido. De hecho, Uruguay tiene un Fondo Nacional de Recursos que tiene esa perspectiva, esa mirada, ¿no? Y logra contener al público y al privado en un esquema de gobernanza que a mi juicio es uno de los mejores que hay en Latinoamérica. No sé si contesto um pouco tu pergunta, Ana. Sim, senhor Carlos, eu acho que sim, fica claro, inclusive, e assim, a perspectiva não adianta ter o sistema, você precisa conversar com os dados do sistema. Exatamente. É a mesma coisa que no limite o Eduardo estava falando sobre o envelhecimento, né, a longevidade, que para algumas pessoas isso é eu costumo dizer que é a democratização da sobrevivência, mas a Organização Mundial da Saúde inventou que a partir de 1º de janeiro de 22 vai ter uma classificação para a velhice. Então, se velhice vai ser doença, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida para me sentir saudável. Alessandro. Ana, eu desconheço sistemas de saúde tão ricos quanto o DataSUS, principalmente no quesito tempo. Assim, para falar a verdade, conheço sistemas tão ricos, mas não que sejam públicos e anonimizados que nem o nosso. Assim, gostaria muito, por favor, se alguém estiver assistindo isso e conhecer, entre em contato, manda e-mail, ia ser absolutamente sensacional trabalhar com outro sistema semelhante, mas eu só consigo pensar nos países escandinavos, né, principalmente, Alemanha também, de que tem um grande compilado de dados, mas não é público, que nem boa parte deles não é. O Brasil sempre fez um esforço muito grande de anonimizar esses dados, deixar eles públicos para os pesquisadores, só que o DataSUS é tão gigantesco e cresceu tanto em complexidade que a gente está em falta de pesquisadores que sabem navegar essa assim, complexidade, essa riqueza que acaba tendo dentro dos diferentes braços, né, do DataSUS. Obrigada. E eu acho que a questão é essa, quer dizer, precisa ter interesse nisso. Só uma palavrinha, uma vez eu estava na Suécia e eles tinham um monte de dados e tudo organizado. Aí eu perguntei, como vocês conseguem? Minha resposta me deixou humilhada. Eles falaram assim, minha senhora, nós somos uma democracia. Aqui nós temos interesse em conhecer os dados e a população também tem. Muito bem, quanto à governança de dados, o desafio é cada vez maior, né? Isso que você falou agora, Ana, resume muito bem o que é, em última instância, o desafio. Ele é cultural. Alguns países conseguem, porque é claro que a coisa pública tem prioridade, outros países nem tanto, como é o caso do Brasil. Reforço o que o Alessandro falou agora, né? Não há nada igual ao DataSUS no mundo. Eu já pesquisei por aí, é um censo em tempo real,
de atendimentos ambulatoriais públicos na área de saúde. Para algumas doenças em particular, você tem o censo, com uma defasagem de 1 ou 2 meses. Mas é o censo, não é uma amostra, não é uma pesquisa que de vez em quando você faz, né? Mas o Brasil é benchmark mundial em disponibilização de dados públicos de várias naturezas. Se a gente for ver o censo demográfico brasileiro, é o maior censo do mundo, mesmo do jeito que talvez aconteça o ano que vem, mas eu acho que vai acontecer bem, vai ser bem feito, apesar de tudo. Mas, ao mesmo tempo, acontecem 2 fenômenos que a gente tem que ficar atento, né? Com essa questão de Big Data Analytics, os dados cada vez mais diversos vão surgindo, o que torna cada vez mais complexa a governança. Por outro lado, a prática de uso desses dados torna a governança mais organizada, a comunidade se estrutura. Então, a gente tem que ficar cada vez mais atento para que isso aconteça sempre, né? E que a gente possa, né, como usuário dessa informação, tirar o benefício disso tudo. Então, eu vou aproveitar a presença dos nossos experts. O Carlos estava falando conosco, fora do microfone, sobre um sistema que existe na Itália. Então, eu queria saber se ele pode contar para nós rapidamente como ele é, já que nós estamos num evento internacional. Sí, muchas gracias. En Italia, como ustedes saben, es un sistema único de salud que se federalizó, se regionalizó de manera muy importante. Para no perder la impronta nacional y para evitar que haya diferentes velocidades entre una y otra región de Italia, sobre todo, como ustedes saben, la diferencia entre el norte, el sur y el centro, y para establecer un tablero de monitoreo que permita saber sobre el acceso y la equidad en salud, se organizó, se definió a nivel de una nueva ley unos niveles esenciales de asistencia garantizados para todos los habitantes, y las regiones lo tienen que cumplir, digamos, y el monitoreo que se hace sobre las regiones reciben el financiamiento a partir de que cumplen con esos indicadores y con esas prestaciones básicas. Y en el caso de que no las lleguen a cumplir, pueden llegar hasta a ser intervenidas desde el punto de vista sanitario. Por supuesto que eso está muy alejado de lo que son nuestros federalismos, que son mucho más fuertes, ¿no? Pero bueno, estaba pensando en eso, en las dificultades que tienen en países que son grandes países y al mismo tiempo son federales, el manejo de los sistemas de información, ¿no? Problemas que no tienen, por ejemplo, Chile o que no tiene Inglaterra, porque al ser distritos únicos tienen una concentración de la información. Estados Unidos también es testigo de esta problemática, ¿no? Bom, então, obrigada, Carlos. Eu tenho a impressão de que é um assunto para que nós da América Latina nos debrucemos um pouco em cima para olhar um pouco para isso. E, Alessandro, você que tem estudado a questão da epidemiologia e da utilização de serviços em cima do banco do DataSUS, você tem a condição, já que o Carlos acabou de dizer que na Itália, se as pessoas não preenchem satisfatoriamente, enfim, se não colocam as informações direito, né, tem algum tipo de sanção. Como no Brasil a gente trabalha basicamente com dados autorreferidos, em última instância, como é que se garante a veracidade dos dados? Já que o Eduardo, entre os muitos Vs que ele colocou, estava também a veracidade. Existe, sim, com certeza, alguns complicadores, dependendo da base do DataSUS, né? A parte boa que tenta regular um pouco essa situação é o fato de que boa parte das bases do DataSUS, com exceção, obviamente, do Sinam, por exemplo, tendem a ser base de registro. Então, o que o Carlos comentou, por exemplo, dos problemas de velocidade de registro dentro do sistema,
principalmente em países muito grandes, a gente no Brasil tenta regular isso, forçando o estabelecimento, no caso dos hospitais e dos atendimentos ambulatoriais, forçando o estabelecimento a registrar esse procedimento de forma a receber o pagamento pelo que ele fez. Então, se a folha de pagamento do estabelecimento, se eles quiserem complicar a folha de pagamento deles, não quiserem receber, eles precisam registrar e precisam registrar bem. O problema que isso causa isso gera o contraponto de que gera incentivos para procedimentos. Então, existe todo um complicador muito comum, principalmente em sistemas públicos e em sistemas de saúde em que se paga pelo procedimento, de você que entra em choque com o que a gente chama de High Value Health Systems, que entra em choque com a questão de superutilização e subutilização do sistema em alguns aspectos. Superutilização porque você tem procedimentos que existe um incentivo econômico para serem registrados e muitas vezes acabam sendo, né, e sendo feitos de maneira desnecessária, e subutilização de que muitas vezes por falta de acesso os pacientes que precisam de certos procedimentos não chegam ou simplesmente não são ofertados esse tipo de procedimento. A questão do autorreferenciamento assim, tende a ser mitigada pela utilização de procedimentos de registro através do nosso sistema, eu diria que. Tá, obrigada, Alessandro. Eu estou para ver o sistema, o High Value Health System, um dia eu vou ver algum. Por enquanto eu só ouço falar, mas tudo bem. Tem uma música brasileira que fala de algumas coisas que a gente um dia vai ver. Mas eu acho que isso é importante e, na verdade, na apresentação do Carlos, ele colocou, né, a questão do overuse logo no começo. Quer dizer, os modelos de financiamento levam a alguns incentivos mais perversozinhos. E eu tenho uma questão maléfica para o Eduardo. Hoje em dia você já é da saúde, claro, mas você trafega por diversos outros setores. Então, você ainda não assumiu totalmente que você é da área da saúde. Então, você ainda tem direito de achar difícil conversar com o pessoal da saúde. Eu queria saber de você quais são as maiores dificuldades para alguém que trabalha com outros setores e que acabou chegando para nós. Qual é a maior dificuldade de conversar, além da questão do idioma? Porque o idioma saudês com o idioma informatês é mais difícil de entender do que português, espanhol, que ainda conseguem se virar em portunhol. Excelente pergunta. Realmente tem vários dialetos, né? O dialeto da saúde é um deles. O dialeto pessoal do direito é outro dificultador também. O povo do direito também está descobrindo os dados aí recentemente. Até aqui na FGV a gente tem excelentes especialistas da área de dados na Escola de Direito de São Paulo e na Escola de Direito do Rio, por exemplo. Mas eu acho que a dificuldade, eu volto ao ponto que nós estávamos discutindo no bloco anterior, dificuldade é cultural. A área de saúde tem essa diversidade de dados, como bem colocou o Carlos, dando o exemplo do sistema lá da Itália, como bem colocou o Alessandro, mostrando a diversidade de coisas que estão dentro do DataSUS. Por outro lado, o DataSUS tem a dificuldade cultural de ser subutilizado. Tem tanta coisa lá que não é usada, né? Mas mesmo em tempos de pandemia, trocas de governo, etc., ele continua sendo periodicamente preenchido. Então, há uma atitude em termos do servidor público de garantir a qualidade dele que supera todas essas dificuldades. Isso é muito bom,
Por outro lado, vários dados lá poderiam ajudar muito mais o setor do que utilizam por uma dificuldade cultural, né? Por exemplo, a coisa de você trabalhar com dados em mapas permite que você mude de escala tão facilmente do indivíduo para o hospital, para a comunidade, para o domicílio, para a região, para o município, e essas coisas não são comuns, né? E a gente vê, por exemplo, na área de saúde, a indústria farmacêutica, que é uma indústria extremamente capitalizada, fazendo pesquisas primárias de coisas que o DataSUS já tem. Então, eles fazendo de novo algo que já existe. Porque eles acham que é mais fácil, porque o paradigma do profissional da área de farmácia é preciso de uma informação, então eu vou investir para coletar, ao invés de olhar para o lado e ver que o DataSUS já tem, por exemplo, né? Mas outras áreas de conhecimento têm as suas dificuldades também. Mas um sistema tão rico de informações e numa granularidade do indivíduo, para vocês terem uma ideia, cada atendimento ambulatorial feito no Brasil está registrado no DataSUS com o CEP do paciente. Então, eu consigo saber onde ele mora e onde ele foi para ser atendido. Isso não existe, que eu conheço, assim, nessa granularidade, numa dimensão como a do Brasil, né? Isso há muitos anos, isso não existe em outros sistemas. E isso é um baita valor. E esse tal CEP do paciente é pouquíssimo utilizado nos estudos. Esse é o ponto, de novo, que eu trago. Muito obrigada. Eu acho que com isso a gente consegue identificar, mais uma vez, como é importante você ter essa transdisciplinaridade quando a gente discute saúde, né? Porque nós aqui falamos, quer dizer, vocês falaram com olhares diferentes e eu tentei fazer uma interpretação multicultural, mas ficou muito claro que tem que conversar mais. E sistema de informações, em última instância, embora eles falem a língua de bits e de bytes, mas tem a ver com conversa mesmo. Então, com isso, o nosso painel acabou se estendendo, mas eu tenho a certeza de que ele acabou sendo muito rico. Então, nós não vamos ter a sessão ao vivo, mas se as pessoas encaminharem perguntas, nós 4 vamos tentar respondê-las da maneira mais adequada possível. Obrigada pela sua atenção e vamos cuidar da saúde das pessoas. Nunca é tarde para cuidar da saúde.